Com a conclusão de Star Wars chegando agora com a Ascensão Skywalker, eu decidi fazer também um vídeo com spoilers para comentar algumas coisas que eu acho problemáticas na narrativa desse último filme. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheteirama. Antes de eu comentar sobre o vídeo, deixa aquele like que isso ajuda bastante o canal, se inscreva aqui embaixo e fica o disclaimer. Eu vou comentar sobre o filme com spoilers, então se você ainda não viu, pause aqui para não estragar sua experiência e depois você volta e assiste. E assim, assista com o coração aberto, assiste sem hatear. Depois que você vê todo o vídeo, aí você comenta aqui embaixo o que você achou das coisas que eu falei. Acho que o primeiro ponto importante a ser dito é como essa nova trilogia, ela é uma bagunça sem tamanho. Ela não foi pensada narrativamente para ser coesa, para você sentir que os episódios dialogam entre si, onde uma questão dentro de um episódio leva para o próximo, que por fim leva para sua conclusão. Eu não sinto que tem nada disso aqui. O J.J. Abrams, no episódio 7, ele fez um setup específico para levar essa nova trilogia adiante. Aí veio o Rian Johnson, pegou esse setup, transformou em um outro e entregou pro episódio 9. E aí o J.J. Abrams volta pro episódio 9, ignora o que o episódio 8 fez, retoma coisas do 7, ao mesmo tempo que ele introduz mais um setup. Então é uma trilogia que a todo momento tá inserindo coisas, mas não necessariamente está pensando na história como um todo. Não há um senso de unidade, não foi uma trilogia pensada desde o começo no sentido de que, olha, você vira para cada diretor e fala, você pode fazer o filme que você quer, contar a sua história, mas você tem que ter os elementos X, Y e Z e você não pode mexer nos elementos A, B e C, para que no sentido geral da trilogia houvesse justamente esse senso de unidade narrativa. Porque assim, a gente pode falar o que quiser do MCU, do universo cinematográfico da Marvel, mas o Kevin Feige, ele é muito importante dentro desse universo para dar esse senso coeso de que tudo pertence a algo maior, que é algo que infelizmente eu não consigo sentir com essa trilogia nova do Star Wars, porque você assistindo cada filme isoladamente, parece que cada um tá querendo contar uma coisa diferente, e se você bota os três juntos, parece que nenhum tá conversando com o outro. E eu vi muita gente comentando no meu vídeo anterior, que eu fiz sem spoilers, no Twitter também, que ficou feliz que o episódio 8 foi ignorado agora no 9. Assim, gente, deixando de lado o fato de que eu gosto do episódio 8, não faz sentido você criar uma trilogia onde o meio da história, o filme secundário, não acrescenta em nada, em que nada daquilo é levado em consideração pro final da história. Sério mesmo que vocês ficam felizes com o fato de uma trilogia em que o filme não serve pra nada, em que o filme pode ser ignorado? Isso não é legal. Pegamos, por exemplo, a trilogia clássica, o episódio 4, 5 e 6. O episódio 5, ele foi bem criticado na época que ele saiu também. As pessoas falam, nossa, que nada a ver, não sei o que. Se o George Lucas pegasse tudo aquilo que aconteceu naquele filme, jogasse fora e falasse, ah não, no episódio 6 eu vou fazer outra coisa, vocês acham que seria legal? E aí, nessa questão de não ter uma coesão, de não ter um pensamento que une essa trilogia como um todo, fica parecendo uma briga infantil e bobinha entre dois diretores, em que o J.J. Abrams faz uma coisa, o Rian Johnson faz outra, o J.J. volta e ignora tudo que o Rian Johnson fez antes. Aí fica nessa questão de que, no final, eu tenho a impressão de que as pessoas ficam olhando para Os Últimos Jedi e para Ascensão Skywalker, não como filmes em si e vendo o que eles trazem de positivo, de negativo, mas sim, o episódio 9 consertou a merda que foi o episódio 8. É simplesmente essa briguinha que fica, um ignorou o outro, por isso que é bom. Quando não necessariamente é isso. No final parece que essa trilogia vai ficar muito mais marcada pelo fato de que um diretor ignorou o que o outro fez, do que necessariamente o fato deles terem se juntado para fazer algo muito foda. O fato de não ter uma coesão dentro dessa trilogia faz com que esse último capítulo ele fique muito inflado de novas informações, de novas coisas que vão constantemente sendo jogadas, onde nenhuma delas tem um peso tão grande porque não foi desenvolvido para chegar até esse ponto. Parece que esse terceiro filme, ele tá tentando condensar outros dois filmes ao mesmo tempo. É o J.J. Abrams falando, olha, então gente, eu vou tentar fazer um monte de coisa aqui ao mesmo tempo para chegar no final que eu quero chegar, que é desse jeito. E não necessariamente essa seria a melhor escolha. A questão do Palpatine voltar não tem explicação. Ele tem que estar ali porque sim, o J.J. Abrams perdeu o Snoke e ele meio que não sabia para onde seguir, aparentemente, e jogou o Palpatine sem qualquer explicação lógica para esse retorno dele. Eu morri, mas eu estou vivo. O Palpatine aparecer soa quase como que um deus ex machina, que é esse recurso narrativo
de uma personagem, ou mesmo de alguma situação, de alguma coisa que surge indo contra a lógica interna da própria história, mas é simples de fazer, então vou fazer e dane-se toda a lógica em torno disso. Porque, assim, eu sei que Star Wars é fantasioso e tal, mas dentro dessa fantasia dele, ele tem que ter alguma lógica, ele tem que pertencer a uma série de regras que ele mesmo impôs. E aí se você só joga o Palpatine porque sim, você está indo contra qualquer tipo de explicação possível para que você aceite o personagem estar ali. A Rey ser neta do Palpatine é uma outra questão que eu acho que é problemática dentro da narrativa, porque, novamente, não teve uma construção pra gente chegar até esse ponto. Tipo, tem todo o lance da linhagem sanguínea dela no episódio 7, é meio que resolvido no episódio 8, só que aí o JJ volta no 9, ele decide fazer essa ligação da forma mais simplista, fácil, pra ser chocante. Só que nesse processo, não é tão chocante porque perde um peso importante, que é justamente o espectador ter acompanhado essa construção pra chegar nesse momento, sabe? O problema pra mim não é a Rey ser uma Palpatine, mas sim o filme e não fazer questão de demonstrar pra gente esse processo. Tipo, ok, o Palpatine sobreviveu, já é algo que não é explicado, aí ele tem um filho, mas peraí, como que ele teve um filho se ele morreu? Esse filho é o que? Engenharia genética? É um clone? O que que é? Nada é dito pra gente, a gente apenas tem que aceitar. Até mesmo a questão de que no episódio 8 é dito, ah, você é filha de ninguém. Aí no episódio 9, qual que é o caminho mais simples que eles encontram pra resolver isso? É numa fala em que o Kylo Ren fala, ah, seus pais não eram ninguém, porque eles não quiseram. Sério que é essa forma que você encontra pra justificar algo que sequer é construído ao longo dos filmes? Porque aí agora, no episódio 9, convenientemente, todo mundo sabe que a Rey é filha do Palpatine. O Kylo Ren já sabia, a própria Rey já sabia, o Obi-Wan sabia, a Leia sabia. Ah, vá pro caralho! Outro ponto que eu considero problemático dentro do roteiro é justamente como as mortes tornam-se um recurso barato e batido conforme o filme vai se desenvolvendo. Porque, por exemplo, a gente pega a morte do Chewbacca, que vem num momento totalmente inesperado e é muito chocante, por consequência você fica triste, porque acontece por conta da Rey, que é uma escolha ousada. Algumas cenas depois, o personagem está de volta ali, ele está vivo, então você já tira todo o peso, a carga emocional que tinha nesse momento. Ou então, o C-3PO, que já no trailer, ele aparece falando, ah, estou dando uma última olhada nos meus amigos. E quando você vê no filme, é um sacrifício, vai ser praticamente a morte do drone, que a gente acompanhou ao longo de toda essa jornada, ele vai perder as memórias dele. Era para ser um momento triste e impactante novamente. Só que aí no final do filme, ele recupera a memória dele. Então novamente, qual o sentido? Ou até mesmo o Kylo Ren, que é atingido mortalmente pela Rey em outro rampante, que poderia ser usado justamente para levar ela pro lado do Palpatine, dela ter essa questão sombria dentro de si, sendo pungente, ia ser novamente uma morte totalmente inesperada e chocante. E por conta dela, que seria um recurso narrativo legal a ser explorado. Só que na mesma cena, não passa muito tempo, ela vai lá e cura ele. Então é mais uma coisa que perde-se o peso. É um roteiro que nunca tem coragem de ir até o final nessas escolhas narrativas. Ele sempre volta atrás e, por consequência, tira toda e qualquer importância dessas mortes. Até mesmo o Kylo Ren, ele tem que se adequar à conveniência narrativa para chegar aonde a história quer chegar, independente de como foi a construção dele até esse momento. Porque se a gente pega o episódio 7, o episódio 8, toda a construção dele é dele se tornando esse grande antagonista para a narrativa como um todo. Ele mata o Han Solo, ele faz com que o Luke se projete para enfrentar ele e por consequência acaba morrendo nesse processo. A Leia vai se conectar com o filho para tentar trazer ele de volta. Só que engraçado, né, que até parando para pensar, o Kylo Ren, ele é responsável pela morte do trio principal, em certo nível, porque todas as ações que levam os personagens a morrerem envolvem o Kylo Ren. E assim, ó, pá! Agora ele não é mais Kylo Ren, ele se redimiu, ele virou o Ben novamente. Que é algo que, novamente, não foi tão construído assim. E aí a forma abrupta que é jogada pra gente no episódio 9... tira todo o peso em torno do personagem. Há outras coisas menores dentro da narrativa que também são problemáticas, como o caso do General Hux,
que, ok, que no episódio 8 ele já não era muita coisa, aí aqui no episódio 9, do nada, ele é o espião. E do nada, ele morre, então qual que é a importância? Ou até mesmo os Cavaleiros de Rain, isso eu acho engraçado, porque no episódio 7 eles aparecem numa cena e criou-se todo um big deal em torno desses personagens. No episódio 8, eles sequer aparecem. E aí no episódio 9, quando eles surgem, parece que é só pra ser descolado, pra fazer pose e ficar bonitão, porque no episódio 7 eles entram mudos, aqui nesse episódio eles saem calados, porque eles não fazem praticamente nada. A única cena que a gente vê eles fazendo alguma coisa dura tipo 5, 10, 15 segundos no máximo. Pra você saber o que aconteceu com eles, e você tem que ler The Rise of Kylo Ren, que é uma história que saiu, é um quadrinho que tá saindo agora, que é até legal. Só que assim, dentro da história do filme, parece que esses personagens não servem pra porcaria nenhuma. Assim como um outro detalhe que tem dentro dessa primeira edição do Rise of the Kylo Ren, que dá a entender que não foi o Kylo Ren / Ben que destruiu o Templo Jedi do Luke, e sim o Palpatine. Só que isso é apresentado pra gente no filme? Não, a gente vendo o filme fica entendível o quê? Que foi o Kylo Ren que fez isso. Além mesmo do fato de que o Luke surge como fantasma pegando o sabre de luz, da Rey falando, olha, você tem que tratar isso aqui com mais respeito, é praticamente um pedido de desculpa pelo que a gente viu no episódio 8, na primeira cena dele jogando o sabre de luz fora. Ok que eu entendo que aquela cena, a forma como ela acontece, talvez ela poderia ter um caráter mais dramático, dele pegando e sei lá, falando, isso não é importante pra mim, devolvendo pra ela, ou simplesmente jogando no chão. Na forma como ele joga pra trás, tem um teor cômico muito grande. Talvez é a questão de como você conta aquilo, mas a forma como surge no episódio 9 é quase como um, desculpa por a gente ter feito aquilo. E talvez é justamente isso que eu sinto que faz com que a Ascensão Skywalker seja um filme tão mixed feelings, tipo, que você gosta de algumas coisas, mas não gosta de outras. Eu sinto que tudo que envolve os personagens, desse carinho que você tem por eles, dessa nostalgia e dessa emoção que o filme consegue alcançar em alguns momentos, é o que segura o filme, porque quanto mais eu penso no roteiro do filme, menos eu gosto das escolhas narrativas dele. É um roteiro bagunçado, inflado, que joga muitas coisas em cima da hora e não desenvolve nada direito. O meu problema não é tipo o Palpatine estar de volta, ou a Rey ser uma Palpatine, mas é justamente não ter um apreço para desenvolver essas questões melhores, para que você olhe e fala, tá, ok, eu entendo, eu compreendo, eu posso não gostar, mas eu compreendo o que você fez aqui. De certa forma, a Ascensão Skywalker, ele não tá preocupado com isso, ele só quer terminar apresentando essas coisas e ponto final. Pior ainda, eu sinto que o JJ no episódio 9, ele fica numa posição extremamente confortável de simplesmente entregar o que o fã quer. É simplesmente, olha, tudo que fez no episódio 8 que não deu certo, eu vou ignorar e dar exatamente o que vocês querem no episódio 9. Mas isso quer dizer que isso torna o episódio 9 bom? Não necessariamente. No final, é o JJ meio que se acovardando de tornar essa trilogia e a saga Star Wars como um todo algo extremamente marcante para simplesmente fazer algo seguro. E aí isso causa no público essa divisão no nível de um ficar atacando o outro por gostar ou não de tal filme ou coisa e tal. Quando, gente, na real, eu acho que Star Wars deveria ser algo que todo mundo deveria gostar. Igualmente, você pode curtir muito o filme ou não, não tem problema nenhum. Isso na cultura pop de forma geral. Você não é obrigado a vestir uma camiseta e falar, eu odeio o episódio 8, eu adoro o episódio 9, porque não faz sentido. O legal era justamente você conversar com as pessoas que gostaram ou não gostaram, que têm opiniões diferentes, para vocês chegarem em novas conclusões, para você entender a perspectiva da outra pessoa. E assim, tudo bem se você gostou desse filme, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu gostei também, eu dou 3,5 honesto pro filme. Eu acho que ele fecha ok a saga Star Wars. Só que, para um filme que ia fechar essa história toda, ser apenas ok, eu acho que é um pouco triste. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando com spoilers sobre a Ascensão Skywalker. Vocês assistiram, não assistiram, vocês gostaram, não gostaram? O que vocês acharam desses pontos que eu levantei? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like que isso ajuda bastante o canal a crescer e ficar cada vez melhor. E é isso, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês. Tchau!